Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Camomilas do Sono, da nossa série aqui da 5D Kids. E hoje nós vamos falar sobre rotina e ritmo. Chamando aqui a Camila. Busco. Boa noite, Camila. A gente vai falar de um pouquinho da hora de dormir. Boa noite, Camila, tudo bem? Oiê! Deixa eu só arrumar aqui e arrumar o som. Pronto. Tá bom? Eu tava meio Tá. torta, assim. Não, tá ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do pesadelo aí de alguns pais, né? Que é a hora de dormir, essa especialidade aí da Camila, que é a nossa super mega consultora do sono. E um pouquinho também saber entender de rotinas, rituais, como é que eles contribuem e será que eles são realmente essa chave do sucesso para que a gente tenha noites mais tranquilas? E aí, falar um pouquinho da importância das crianças relaxarem, né, Camila, para se sentirem seguras e para que tenham uma noite boa de sono, né? Porque com segurança a gente consegue e vem mais em frente. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, assim. Às vezes fica uma coisa muito confusa, a gente entende, mas não entende, né? O que que é uma rotina, o que que é um ritual, como é que isso funciona, e depois eu vou falar um pouquinho de como é que é a minha experiência aqui em casa. Então vamos lá. Rotinas rituais. Eu acho que a gente entende na saúde integrativa que não existe uma única chave para abrir o grande cofre das noites tranquilas de sono. É um conjunto de muitos fatores. Então, são muitos pequenos cofres com algumas chaves. E a gente tem que tomar cuidado e olhar com muito carinho cada um desses cofres e guardar essa chave para a gente poder acessar esses cofrinhos, né? Então, quando a gente fala de rotina, rotina seria um fio condutor do dia que tem um ritmo e quem dá esse ritmo é a criança. Esse ritmo vai ter uma melodia diferente conforme a idade da criança. Então, quando eu falo que a criança que dita o ritmo, a gente não está falando de crianças ditadoras que fazem tudo o que querem. A gente está falando de Uhum. necessidades das crianças. Então, se a criança tem sono, se a criança está mais desperta, se a criança precisa se alimentar, se a criança precisa de momentos de mais expansão, de mais atividades, momentos de mais contração, mais concentração, momentos de mais tranquilidade, é isso que vai dar o ritmo da rotina. A rotina seria um fio condutor do seu dia. O ritmo E aí é o dentro ritmo dessa mais rotina, biológico, né? É o ritmo que a gente vai isso, com a natureza e o ritmo, até o ritmo cardiorrespiratório, vamos dizer assim, que é tão importante para isso. que as crianças evoluírem de uma forma natural. Isso. E quando eu falo que cada criança, cada idade tem um ritmo diferente, é quando o bebê é muito pequenininho, quando a gente fala de rotina para crianças muito pequenas, eu não estou falando que tem que acompanhar o ritmo da rotina de um adulto. Estamos falando de dois seres bastante diferentes, com experiências diferentes, com demandas e necessidades diferentes. Mas uma criança pequenininha pode ter a sua rotina dentro da sua necessidade. E daí a importância, novamente, que a gente vem batendo em todas essas lives, da tecla da conexão, de olhar o seu filho com amorosidade, entender as demandas dele e, principalmente, entender sob o olhar dele. Se você fosse um bebezinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Quais são as suas demandas? Quais são as suas necessidades? A gente vai ter muito tempo para os Uhum. nossos filhos entrarem no nosso ritmo. E esses primeiros anos deles são tão importantes e passam tão rápido que vale a pena a gente olhar com mais amorosidade, mais atenção para cada momento deles. E o que seria um ritual? O ritual são, voltando na rotina, né? A rotina, então, ela tem que ter um fio condutor que se repete todos os dias, que não precisa ser exatamente igual. Mas, por exemplo, quando a gente fala que na rotina tem que ter um momento de brincadeira, você não vai brincar da mesma coisa todos os dias. Mas aquele momento da rotina é um momento de brincadeira. Tem que ter um momento de exposição ao sol, tem que ter um momento de alta conexão com os pais ou os principais cuidadores. Isso é muito importante da gente encaixar dentro dessa rotina.
Então, novamente, quando a gente fala em rotina, a gente não fala em momento algum em ponteiros de relógio. Às 7 tem que acordar, às 7h10 tem que estar trocado, às 7h15 tem que estar na mesa para tomar café da manhã, o café da manhã tem que durar no máximo 12 minutos. Não, ninguém está falando disso. Está falando em ritmos. A criança tem que ter um horário de acordar que seja biologicamente saudável para ela. E isso vai depender muito de cada criança, de cada família, do local, do mundo que essa criança está, né? Uhum. Porque dependendo da dinâmica da família e onde ela está, a criança é muito sensível. Então, se amanhece mais cedo em determinado lugar do mundo, em determinado lugar do país, provavelmente essa criança vai despertar um pouco mais cedo, porque ela é muito ligada, muito conectada com a natureza. E o que seriam os rituais, então? Rituais são aquelas Deixa eu só, ações que a gente posso? faz em Posso só, Camila? Não, desculpa, não, sem Pode, querer pode, te cortar. Mas pode. assim, só para Pode sim. arredondar aí a rotina, que eu achei muito bacana e importante a gente reforçar isso que você falou. A rotina ela não pode ser rígida. A rotina, sim, ela Isso. tem a ver com os horários, com a organização, né, assim, do acordar e do dormir. Então, a criança não pode um dia Sim. dormir 7, outro dia dormir meia-noite, outro dia. Isso faz uma bagunça no reloginho biológico dela, mas não é para ser soldado do exército, né? Então, Isso. eu Isso trabalho mesmo. muito com design de rotina, mas assim, a gente, uma coisa é, um dia eu vi um post de uma mãe que colocou assim, 7 horas acorda, 7 não sei que horas escova o dente. Não é exército, gente. A gente tem que ter flexibilidade, mas a gente tem que ter uma programação, que eu digo uma programação, é assim, uma organização de, em média, meu filho acorda nesse horário, em média, ele é lógico que um dia ou outro isso vai Isso. sair do padrão, mas isso favorece muito com que a criança se sinta segura. E o organismo dela entende o horário que dá mais fome, o horário que vai comer, o horário que vai dormir, o horário que vai descansar, Justamente. o horário que ela vai se conectar com os pais, né? O horário que ela vai brincar Justamente. de forma mais livre e assim vai. Né? Então, assim, ser E sim, ter um design, ter algo pré-estabelecido, mas não ser rígido, né? Demais. isso, é isso mesmo. E quando você fala que ela acorda, escova o dente, troca de roupa, isso pode acontecer numa sequência todos os dias. É saudável para a criança entender que existe essa sequência todos os dias. E isso vai sendo interiorizado dentro dela. E o mais bacana da rotina é que a partir do momento que a criança entende que o dia dela tem um começo, um meio e um fim, e uma sequência previsível, a criança sai daquele estado constante de ansiedade, de, Uhum. de atenção, ela relaxa, e quando vão chegando os momentos de descanso, ela já sabe que tem que descansar. E não é Então fica mais estressante. fluido, mais orgânico. Isso, não é estressante. Quando a gente fala em ritual, principalmente em rituais de ritual, a gente pode usar o ritual para tudo. O ritual da lavagem da mão, que é uma musiquinha, que é bacana, que sempre lava a mão antes de comer, que sempre escova o dente depois de comer. A criança vai entendendo que isso acontece. Então, quando você chama, vamos almoçar, está na hora de almoçar. Né, vamos almoçar, porque dá o direito da criança dizer não, né? A gente fala, está na hora de almoçar. Então, está na hora de almoçar, ela já sabe que tem que sair de lá e entrar no banheiro para lavar a mão. E ela se senta na mesa para almoçar. Porque todos os dias, antes de se alimentar, ela higieniza a mão. E o ritual é isso, a gente repetir as mesmas coisas todos os dias. E quando a gente fala em ritual, principalmente para ritual do sono, é uma sequência de eventos que acontecem sempre na mesma ordem. E neste caso, a alteração dos fatores altera a soma no final. Né? Então, se a gente, por exemplo, se o ritual de sono é, depois do jantar, tomar um banho, ler uma historinha, fazer a amamentação, ou tomou banho, amamentou, leu a historinha, abaixou a luz e vai para o berço, a criança já sabe que a hora que ela entrou no banho, é essa sequência que virá depois. E o ritual a gente pode, inclusive, colocar na sequência do banho. Sempre vai começar lavando a cabecinha, depois vai lavar o corpo, por último, as partes íntimas, o pezinho, terminou o banho. Não E sei eu se tenho até uma coisa funciona assim na engraçada sua para... casa. Aqui em casa, o banho é um dos rituais do sono, né? E aí, quando a gente fala assim, gente, ó, já tá na hora, vamos tomar banho. Eles falam, eu não quero dormir. Eu falei, eu não tô falando em dormir, eu tô falando em tomar banho.
É isso, é mais ou menos isso. Aqui em casa eles sabem. Em casa como que funciona? A gente, próximo da hora do jantar, a gente já reduz as luzes da casa, que uma coisa bacana de a gente falar da rotina é que a gente tem que honrar o dia, a gente tem que também honrar a noite. E a criança ela é muito ligada à natureza, como eu disse anteriormente. Então, quando está baixando a luminosidade do dia, a gente já vai baixando a luminosidade e o ritmo dentro de casa também. Então, as brincadeiras que antecedem o horário do jantar são sempre brincadeiras mais tranquilas. São brincadeiras que envolvem menos agitação. Mas eu garantir essa agitação, essa brincadeira, essa correria, essa exploração, essa liberação de estresse que a criança também tem, né, de ansiedade, né, durante outras brincadeiras em outras fases Em do outro dia. momento. Né? Normalmente depois que o meu menor desperta depois do almoço. Ele está agora numa fase de transição de sono, a gente pode até falar numa próxima oportunidade de transição de sono. Ele está com 3 anos agora, então ele já está transicionando de uma soneca para nenhuma. Por ele. O meu mais velho fez essa transição com quase 4, até quase 4 anos, ele ainda dormia à tarde. E enfim, então a gente espera ele acordar para poder descer, para poder sair de casa. Às vezes a gente desce, aqui eu moro em condomínio, a gente desce para dar uma corrida em volta do quarteirão, para até uma praça que está mais aberta agora, andar de bicicleta, enfim, a gente tenta, para eles poderem liberar isso, porque são meninos que têm muita energia e eles precisam esvaziar o recipiente dessa energia para não carregar durante a Expandir. noite e ser difícil de dormir. Então, quando a gente fala em rotina, a gente tem que pensar que a gente tem que colocar as demandas das necessidades das crianças durante esse dia, respeitando os momentos de expansão e os momentos de contração neste dia. Em crianças menores, esse movimento acontece mais vezes, porque ela tem mais momentos de descanso. Com crianças um pouco mais velhas, acontecem o ritmo acontece menos vezes no dia, então ele é um pouco mais alongado, né? Uhum. Expansão, expansão, contração. No final de cada contração vem um descanso. Então, crianças, bebezinhos muito pequenos, acordam, tem um tempinho de expansão, um tempinho de contração, descansa. Acorda, expansão, contração, descansa. Conforme as crianças vão ficando um pouco mais maduras, o desenvolvimento cerebral vai ficando um pouco mais madura, a quantidade de ciclos diminui e eles se tornam um pouco mais extensos e dá para a gente aproveitar muito mais e oferecer muito mais. Então, quando a gente fala em rotina, a gente tem que pensar nesse ritmo do dia e as necessidades e as demandas que a criança precisa e colocar nesse dia, para que os recipientes dela estejam completos à noite, sem ter extravasado demais, como o potinho do cansaço. Ela tem que estar cansada para dormir, mas não pode estar exausta. 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 O potinho do amor, da alta conexão, tem que estar extremamente preenchido, não pode estar faltando, senão é possível que ela acorde no meio da noite em busca dessa conexão. Né? Então isso é bacana a gente falar quando a gente fala de rotina. Quando a gente fala de ritual, é isso, é pensar o ritual aqui de casa, voltando, né, que eu fui além. Voltando, falar aqui de casa, eles jantam, eles brincam, mais tranquilos, jantam, vão pro banho, e de lá eles já nem vêm mais pra sala. A casa tá toda fechada. Eu tenho blackout em todos os quartos, porque eles são crianças muito sensíveis à luz solar. Então eu já fecho, quando eles vão pra mesa, eles vão lavar a mão, eu já fecho as cortinas dos blackouts, fica tudo escuro lá pra dentro. Então, quando eles saem do chuveiro, os quartos já estão escuros, em meia luz, então a gente se troca, conta história, faz oração, e eles vão reduzindo o ritmo até dormirem. Ah, todo dia essa fórmula mágica acontece? Não. Hoje, por exemplo, isso não aconteceu. Não. Mas porque o sono da criança também não é linear, né? A gente acha que ele vai numa crescente assim, e quando chega numa ideia de X, ele vai estar dormindo a noite inteira lindamente. Não, gente, isso não acontece. O sono da criança é assim, ó, o linear dele é assim. Eu E a acho que, gente está assim, nessa não só da fase. criança, né, Camila? A gente também tem que entender que, como ser humano, assim, não, mas isso não. Mas a Camila é consultora de sono, e como é que assim o filho dela está me dizendo que o filho dela não dorme assim de uma forma. Não, tem dias que a gente dorme, que a gente apaga, tem dias que a gente está mais agitado e que a gente vai ficar um pouco mais Isso acordado, mesmo. vai demorar um pouco mais para dormir. Então, assim, cada dia ele vai funcionar de uma forma e a gente também tem que entender isso, né? Isso também faz É isso parte mesmo. do natural, do organismo, né, Camila?
Isso mesmo. E, E lembra que eu tá. comentei que está passando por uma fase de transição de sono, né? Está transicionando de uma soneca para nenhuma soneca. E essa fase de transição, ela é uma fase mais longa. Então tem dias que ele passa muito bem à tarde, sem precisar desse sono, a gente antecipa o ritual de sono da noite, mas tem dias que ele, assim, ele desliga. Hoje ele estava almoçando e estava quase desligando. E não, ele precisa dormir, não vai conseguir dormir chegar no final do dia para poder antecipar como a gente veio fazendo. Então, é importante olhar para essa criança e sentir essa criança, porque senão também atrapalha todo o meio de campo ali no final do dia. Uhum. E não é essa a intenção. Então, na rotina, voltando, a gente tem que pensar em colocar as demandas, as necessidades da criança. E isso varia de criança para criança, a quantidade de cada necessidade e a necessidade. Para quem não Uhum. assistiu a live das 5 formas, as 5 linguagens do amor, da Nicole, foi essa, né? A live? Ou foi o vídeo dela que Não, eu a vi gente aí fez um no vídeo. A perfil? live vai ser na próxima segunda. Que é sensacional, para quem quiser ler o livro, é sensacional. Eu tenho também um post sobre as 5 linguagens do amor. Da mesma forma que cada criança compreende que é amada de uma forma, as demandas dela também são diferentes. Uhum. Então, tem crianças que vão precisar de mais exploração e outras que vão precisar de mais conexão. E isso é importante você entender da sua criança e colocar essa demanda no seu dia. Ou melhor, no Sim. dia dela. É. No dia dos dois, né? Compartilhar isso com as pessoas que você se relaciona. Eu acho bacana a gente exemplificar, por exemplo, aqui em casa a gente mudou bastante em termos de rotina, a gente sempre teve o ritual do sono, né? Assim, fazer todo aquele ritual de tomar banho, de diminuir a luz. Quando as crianças eram menores, eu gostava muito de botar música, botava sons da natureza. E aí depois a Uhum. gente foi mudando. Eu tentei massagem, mas aí você tem que entender também a linguagem. A gente está falando, para quem não viu, vejam, a gente, uma vez por dia, até segunda-feira que vem, a gente vai estar postando as linguagens do amor. E, por exemplo, eu tentei com o meu filho fazer massagem, o meu filho mais velho. E meu filho não gostava, aquilo irritava ele. Ele é uma criança que ele não Sim, gosta muito de que faça massagem nele. Mas aí o que é você vai entendendo a criança. E hoje em dia o que funciona muito bem aqui em casa é a leitura. A gente lê e também. assim, quando chegou, eu acho que na metade do livro eles já dormiram, né? E assim, é uma coisa muito bacana esse ritual, esse ritmo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que Bora lá. muitas mães têm. Uhum. Quando é que eu posso implantar um ritual do sono na minha casa? Eu tenho um tempo, é só com criança grande? Ou não, eu posso desde bebezinho já fazer esse ritual? Você pode implantar o ritual desde quando você chegou com seu bebê da maternidade em casa. E se seu parto for domiciliar, você pode fazer dentro da sua casa. Mas o que é mais importante? Fazer exatamente o que você falou. Entender o que é legal para o seu filho. Se conectar com o seu filho. Você falou que você mudou o ritual conforme o tempo foi passando. Então é Uhum. possível que o ritual que você faça com o seu bebezinho recém-nascido, assim que ele chega, não vai ser o mesmo ritual que ele vai aceitar ou que vai funcionar depois de alguns meses ou alguns anos. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E é importante ter em mente também que a rotina do bebê recém-nascido pode ser implantada desde o momento que ele está com você, né, dentro da tua casa. O que não quer dizer que a rotina vai ser a rotina que você aplica para o seu filho mais velho. Vai ser a rotina que se adequa a esse bebê. E como assim? Falando de um bebê recém-nascido, ele acorda quando tem fome e dorme quando está cansado. Então, Camila, como é que eu vou aplicar rotina nisso? Toda vez que ele acorda, você pode pegar sempre no colo, você pode trocar a roupinha dele, você pode trocar a fralda dele da mesma forma, você vai acariciá-lo, pode fazer depois, introduzir o banho num momento específico do dia. Ele não tem noção do que é dia ainda, o recém-nascido. Mas ele vai entender esses momentos de conexão com você. Aí, se você quiser colocá-lo no peito, você coloca ele no peito, ele vai descansar, porque ele já vai estar com fome, ele já vai estar cansado. Dessa rotinazinha super pequenininha, que foi a troca de fralda, um pouco de interação com você, ele já vai estar cansado, ele já vai precisar se alimentar e dormir. Então, isso pode ser o início de uma rotina. E principalmente, ele vai entender devagarzinho que você é aquela pessoa que vai estar ali para ajudar ele, para acolher ele, estar por ele. Nesse momento, é muito bacana a gente falar
que a mãe está se doando 100% para o seu bebê. A amamentação é um ato de doação, seja essa amamentação realizada no peito, para quem pode ofertar a mama, ou realizada de uma outra forma para quem, porventura, teve algum percalço aí e não pôde, né, ofertar mama, mas se você está ali em contato com seu filho, se doando 100%, vai criando, vai gerando uma conexão muito bacana, uma relação, um entendimento entre os dois, que você, com o passar do tempo, vai conseguir entender quais são as mudanças do bebê. O bebê pode não verbalizar da forma como a gente gostaria de entender, ele vai conseguir verbalizar depois de alguns meses. Mas ele vai te demonstrar de todas as formas quais são as demandas dele e as alterações dessa rotina que serão necessárias. Por volta de 6 meses, ele já vai estar fazendo 3 sonecas. Então, em 6 meses, olha quanta mudança, de muitas sonecas que se faz no bebê recém-nascido, chegando ali por volta dos 6 meses, faz 3 sonecas, por volta dos 9, 10 meses, ele transiciona para 2 sonecas, e isso vai permanecer até praticamente 1 ano e 3 meses, 15, 18 meses. Enfim, então ele vai mudando. E só a sua conexão com ele vai conseguir te ajudar a entender essas demandas e essas alterações que você tem que fazer na rotina. Porque um bebê explorador de 6 meses é diferente de um bebê explorador de 9 meses. Uhum. Então, essas demandas devem ser acrescentadas nessa rotina, de forma sempre muito natural, muito orgânica para eles. E sempre, independente da idade, o seu bebê vai precisar de momentos de alta conexão com você. Então, isso é importantíssimo que tenha dentro da rotina que você estabelecer para o seu bebê, se você retornou ao trabalho fora de casa ou não. Ter momentos de alta conexão, ter um momento do afeto, um momento do carinho, onde não vai ter nenhuma interferência, nem celular, nem televisão, nem outro brinquedo, nem nada. Sabe? Uhum. É você e ele. É colo, é dança, é beijo, são brincadeiras curativas que vão ajudar o seu bebê dentro desse contato, dessa conexão, dessa risada, dessas brincadeiras terapêuticas, principalmente para as crianças mais velhas, a liberar todo o estresse, a frustração que ela foi acumulando de pequenas situações durante o dia e vai relaxá-la para poder levar uma noite mais tranquila durante o soninho dela. Uma coisa que eu me recordo, né, que dos meus filhos pequenos, é que meu marido até teve uma época que ele brincava que eu era uma super naninha, né? Por quê? Porque a minha filha, a minha filha mais nova, ela tinha o hábito, não sei, talvez eu tenha criado esse hábito de uma forma involuntária. Eu tinha mania de que quando ela ia dormir, eu ficava fazendo carinho assim na mão dela. E aí, quando ela ficou um pouco mais, assim, mais velha, assim, ela era recém-nascida, eu ficava fazendo carinho na mão dela, assim, até ela adormecer e ficava ali fazendo carinho. Aí, depois ela começou a grudar o meu dedo, assim. E ela só dormia quando eu grudava no meu dedo. Então, aí ela só soltava quando, de fato, ela dormia. E até Estava hoje, a relaxada. Laura está com 4 anos, né? E até hoje, às vezes, se a gente está próximo, assim, ela às vezes dá uma procurada, do tipo assim, cadê? Onde tá? Aí ela às vezes desperta. E aí eu vou, ela vem, mãe, não sei o quê. Aí eu falei, volta pra cama, vai lá. Mas é engraçado, né, que aí, os links, né, que ela ficava segurando o meu dedinho, eu achava o máximo. A gente fala muito de associação de sono, né? Você falou de uma associação que você acredita que a Laura tenha. Existem inúmeras associações de sono e não existem associações de sono negativa. Existem as que funcionam no momento que elas funcionam e as que não funcionam mais. E quando elas deixam de funcionar, é importante que a gente tenha ferramentas para poder alterar essas ferramentas, né? Essas associações. Então, em nenhum momento eu vou aqui afirmar que dormir mamando é uma associação negativa de sono. Pelo contrário, o bebê que mama para dormir, antes de dormir, não é que mama para dormir, o bebê que mama antecedendo o momento de sono, é um bebê que dorme mais conectado, mais seguro, mais relaxado. E quando ele desperta à noite, dificilmente ele despertou porque ele dormiu mamando. Ele despertou por outra questão. E a gente vai avaliar essa questão na rotina da criança. Uhum. O que está faltando que ele precisou despertar? Ou o que está incomodando que ele precisou despertar? Né? E em última análise, pode ser a mama. E se for a mama, então vamos ofertar mais essa mama durante o dia. Para que ele não sinta a necessidade dela durante a noite. Então, a rotina é sim muito importante em muitos aspectos. Porque é dentro dela
que a gente vai conseguir inserir tudo aquilo que seu bebê precisa para que ele tenha todos os tanques cheios e possa levar para a noite dele um corpinho completo daquilo que faz bem. Né? E a gente está dizendo aqui o que vai além da alimentação, né, Aline? Aham. São outras coisas. Não, tem muitos viés aí, muitos outros fatores que podem estar influenciando. Em relação ao ritual, existe também uma dúvida do tipo assim, o ritual do sono. O ritual do sono, então eu tenho que fazer com meu filho já deitado, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana também da gente falar, porque assim, eu acho que queria que você explorasse assim, um pouquinho, porque assim, o ritual ele tem que começar, ele não necessariamente precisa estar na cama, né? O ritual ele começa bem Sim. antes, né? Ele começa na preparação, na contração, no momento de contração, e que aí ele sim ele termina na cama, mas ele tem aí todo um processo. O ritual de sono ele começa lá na higiene do sono. Nossa, ó, uma informação nova. O que é a higiene do sono? É tudo aquilo que a gente precisa Fundamental. limpar, fundamental. É tudo aquilo que a gente precisa limpar para o sono ficar mais tranquilo. Então, o que a gente vai limpar do sono? A gente vai limpar a tela, a gente vai limpar iluminação excessiva, a gente vai limpar barulhos que estimulam, a gente vai limpar tudo aquilo que é estimulante para o bebê e que vai impedir que o corpinho dele se tranquilize, que o corpinho relaxe, para que ele possa produzir os hormônios necessários que vão indicar que está na hora de começar a relaxar e dormir. Então, uma coisa muito comum hoje em dia, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, ou 2020 acaba logo, nessa fase que a gente está vivendo, é o uso das telas, porque com crianças em casa e com as aulas online, o uso da tela aumentou muito. E a tela tem uma luzinha azul que é extremamente estimulante para a gente. Então, a gente levar a tela com a gente à noite para a cama, a gente está impedindo, por uma questão de estímulo hormonal mesmo, que o nosso corpo se prepare para dormir. E aí fica um pouco mais difícil mesmo. E a gente ouve assim, né? Eu faço parte de alguns grupos, e alguns grupos estão assim, vendo melatonina. Alguém tem melatonina? E pensam, gente, por que essas pessoas acham que elas precisam de melatonina? E aí eu tomei a liberdade de perguntar uma vez para uma das pessoas, ela falou assim, porque eu não consigo dormir, eu fico muito agitada. E aí eu perguntei, como que é a sua noite? Né? E ela falou que ela leva o trabalho para casa, ela fica até muito tarde no trabalhando, e isso impede ela de dormir. Então, a higiene do sono é isso, a gente tirar esses fatores estimulantes, às vezes até para quem gosta de praticar atividade física, para a atividade física é uma coisa que deixa você muito estimulado. Então, isso também pode afetar o seu sono. Então, tira tudo isso. O ritual de sono começa antes do quarto, mas a fase mais efetiva do ritual é feita já dentro do quarto. Para algumas crianças, para algumas pessoas, o banho é estimulante. Para outras, o banho é relaxante. Eu sou uma pessoa que, para mim, o banho é relaxante. Meu marido é uma pessoa que o banho é estimulante. Então, para mim, o banho que antecede o horário de dormir é muito bom. Meu corpo já entendeu. O meu banheiro está na meia luz, já está de noite, as crianças já estão dormindo. Eu tomo banho, eu não preciso nem tomar um chazinho depois, meu amor. Eu deito na minha cama, antes eu coloco o meu pijama, me hidrato, ponho o meu pijama, meu corpo já entendeu. Tem vezes que eu acho que eu nem consigo terminar a oração da noite, porque eu já embarquei. Meu marido precisa tomar banho de manhã, porque se ele não tomar banho de manhã, ele não acorda. Entendo como é diferente? Então, se eu falar para ele, toma banho à noite, no ritual da noite dele, no ritual de sono, ele vai ficar despertado. Então, é muito importante a gente entender o nosso filho para saber quais são as ferramentas que vão poder entrar no nosso ritual da noite. O ritual da noite começa com a higiene. Antes, 2 horas antes, é importante pensar na higiene do sono, reduzir as luzes da casa, reduzir o ritmo, honrar a noite. O seu organismo é conectado com a natureza. Somos seres naturais. Então, o nosso organismo entende que abaixou o dia, começou a noite, a gente já tem que começar a reduzir o ritmo. Mas aí tem lá o Thomas Edison, que inventou a luz. Acertei, né? Thomas Edison, não estou confundindo, não. Thomas Edison, que inventou a luz. E a gente usa a luz elétrica até agora, ó. São 20 para as 10 da noite, a gente está aqui super acordado, com as telas, com as luzes. E isso,
Pra gente que é adulto está um pouco mais habituado, o nosso tempo de descanso é um pouco menor, mas para as crianças é extremamente negativo. Então a gente tem que Uhum. pensar nisso. O ritual começa antes de ir para a cama. Ah, isso vale também para adulto, né, Camila? Eu acho assim, por mais que a gente fale assim, a gente está acostumado, mas tem muita gente que eu falo assim, não, eu estava com insônia, aí eu peguei o celular e comecei a mexer. Eu falei assim, é que você não vai dormir mesmo, Já né? era, E assim, já era. isso é uma coisa que vale para criança, vale para adulto, vale para todo mundo. A higiene do sono é uma coisa muito importante. Eu acho legal a E gente. as séries? Fala pra mim, Netflix é de Deus, gente? E as séries? Que você começa um capítulo e já emenda outro e você não consegue nem tempo de ir no banheiro, quem dirá dormir? Então, E a gente vai assistir série que horas? À noite, Isso né? é, Também isso é não uma tá coisa que a bacana. gente fala assim, quando a gente fala de tela, tem muita gente que vira para mim e fala assim, Aline, mas eu vejo televisão, televisão para mim é sonífero, eu vejo televisão e eu durmo. O problema é que para a criança não consegue processar esse volume de informação. Então, o sono depois da tela, mesmo Isso. que ela durma vendo televisão, é um sono extremamente agitado, né, Camila? Sim, não só para criança, né? Criança principalmente, porque ela não tem amadurecimento neurológico para tudo isso de informação e tudo isso de estímulo. Além da informação que ela capta vindo da tela, são muitos estímulos que a criança Aham. não tem Maturidade. amadurecimento neurológico para receber tudo isso. Não tem. Agora, para a gente até pode dormir porque estamos muito cansados. Mas a questão é, qual a qualidade do seu sono depois de dormir com tanto tempo, X minutos, não sei, cada um tem a sua sensibilidade, depois Uhum. de algum tempo na frente da tela. É isso que a gente precisa pensar também. E pensar em outros artifícios que nos ajudem a reduzir o nosso ritmo. A gente precisa de um artifício externo, o artifício está aqui dentro. O que a gente precisa para reduzir esse estímulo nosso, essa agitação, para conseguir ter uma boa noite de sono? Porque a gente dormir bem não é só importante para os nossos filhos, é importante para a família inteira. Para Mães as mães, descansados, para os pais pais, descansados, porque senão a gente são pais mais enlouquece. conscientes, mais presentes. Justo, 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 gente. A exaustão, a gente fala muito de exaustão materna, né? Agora na quarentena tá exaustão parental, porque e não dá, mas eu relaxo assistindo série. Cara, que bacana. Então, se programa. É um episódio, depois eu vou tentar é, fazer outras Aham. coisas para poder ter mais tempo de sono, né? Um banho, uma meditação, tomar um chá. Não sei, gente. Acho que cada um vai ter a sua válvula de escape e tem que pensar com muito carinho. E o autoconhecimento é muito importante, né, para isso. Eu acho que é bacana, assim, a gente já está indo para os finalmente, mas assim, quais são algumas dicas de rituais que a gente poderia dar, né? E você já falou aqui algumas, como eu acho que o poder da água, assim, de tomar um banho relaxante, eu brinco que quando eu estou muito cansada, assim, com as crianças, se a gente vai para uma banheira, coloca uma água mais quentinha, assim, no Ai, corpo, delícia. o corpo já está falando assim, eu vou dormir, né? Literalmente. É, Tem tem. as crianças que precisam esgotar, eu acho que muito legal também, assim, revisando o que você falou, né? De encher o potinho, assim, da expansão, né? A criança já extravasou a energia toda e ela começa a se recolher num momento de contração. É, que outras dicas a gente poderia dar? Aqui em casa funciona, por exemplo, muito bem a leitura, tem gente que gosta de cantar. Que outras dicas de rituais você colocaria ou falaria um pouquinho aqui pra gente? Beijos de Boston. Então, Amei muito, obrigada. Muito tá obrigada, também, eu Lana. adorei. Bem, vamos lá. Dicas que a gente pode dar. Cada família vai tentar entender qual é o seu caminho, né? Mas tem algumas ferramentas que vocês podem testar. E nessa de testar, não é testar um dia e não testar no segundo, porque não deu certo. A rotina precisa de repetição para você perceber se vai dar certo ou não. E uma repetição, menos de 5 dias, não é repetição para ter resultado. Então, vamos lá. O banho é bacana. Banhos em crianças. Camila, Aline, eu não tenho banheira. Sabe balde? Balde de silicone, aqueles de 14, 15 litros? Funciona muito bem para as crianças. Até meu filho está com 3 anos, toma banho naquilo. Então, balde é legal para você poder fazer um banho de imersão no seu filho para Um relaxar. ofurôzinho, né? Nossa. Massagem, um ofurôzinho. É isso, não precisa comprar o ofurô da marca patenteada. Balde resolve muito bem. Aqui em casa a gente sempre usou balde. Para as crianças menorzinhas, baldes menores, você só vai usar para o seu filho. Para as crianças maiores, pode ser um balde um pouco maior.
Imersão é sempre muito bacana. Aguinha morninha, você pode colocar óleo essencial de camomila, ou chá de camomila, ou óleo essencial de lavanda, que a aromaterapia é muito bacana. Então, então tem aromaterapia, que você pode usar, que é muito legal. O banho de imersão é muito legal. Incluir no ritual de sono momentos de conexão e de relaxamento, que é a leitura. Você pode colocar também a massagem. Crianças como o Murilo talvez não aceitem muito, mas outras crianças podem aceitar, porque massagem, gente, é toque, é corpo, sabe? É o toque da mãe no corpo da criança. É extrema conexão. É muito Não, eu legal. acho o Uma máximo. coisa que Se é fizer uma bacana. massagem minha, eu durmo, entendeu? Não, eu Eu também, achava, adoro. mas eu acho bacana a gente colocar isso assim, porque, como para mim, Sim. massagem é uma coisa extremamente relaxante, e eu fui fazer curso de Shantala, que eu acho o máximo. Eu super indico É o máximo. Shantala para todas as crianças. A criança, você faz uma É o Shantala máximo. no bebezinho, gente, o bebezinho, entendeu? Só É, que existem é o crianças máximo. e crianças. O meu filho, ele não Sim, sim. aceitava bem Não, não então, aceita. assim, às vezes a Ótimo. gente fala assim, ai, poxa, mas eu fiz a massagem e não deu certo. Não deu certo a massagem, mas dá certo Pode outra ser por coisa. isso. Outras coisas. Que mais? A conexão do livro é muito bacana. E isso desde bebês muito pequenininhos. Não precisa ser bebês que já sentam, bebês que já andam. Bebês muito pequenininhos. Você colocar o bebê no seu colo e ficar folheando o livrinho para ele é momento de conexão, momento de toque, é momento de relaxamento. Então, tem grandes chances de dar muito certo, sim. Que mais? Música, Reduzir as luzes da casa, música. E essa música, ela pode ser cantada pela mãe, ou não, né, cantada gente? Eu pelo já pai, tentei cantar e não dá ou certo, não. porque minha voz é péssima. Mas, mas mesmo assim, Aline, você habituar, o bebê reconhece a sua voz desde a da fase uterina. E você continuar cantando as mesmas músicas que você cantava no útero para ele, vai ser, nos primeiros meses de vida, extremamente relaxantes. Mesmo que você não se sinta a cantora lírica que você gostaria de ser. Mas pode ser bacana. Eu também não sou muito boa de cantar, não, viu? Vou ser bem sincera. Eu cantava Alecrim Dourado até o 4º mês de vida, daí eu resolvi que eu tinha que respeitar mais os ouvidos dos meus filhos. Mas, Não, mas enfim, para quem. Não, que assim, tem mais? gente que gosta de cantar. Então, assim, às vezes a leitura não é uma coisa que eu curta tanto, mas eu curto cantar. Então, canta uma música, ou faz uma oração Pode cantada, cantar, não sei. Aqui em casa não rolou assim, eu pode tentei cantar. até cantar, mas assim, depois eu senti que não era minha praia mesmo. Eu falei, eu resolvi respeitar os ouvidos dos meus filhos, né, coitados. Para eles gostarem de música depois, gente, para não traumatizar a criança. Mas Sabe uma vamos coisa que eu lá. acho O que muito mais? bacana também, de um ritual que eu acho muito gostoso, principalmente para os maiores, às vezes é o boa noite. É uma coisa tão simples, sabe? Assim, de dar boa noite para casa, entendeu? De dar boa noite se a casa é maior. Se Isso. tem muitos familiares, assim, dar boa noite para a avó, para o pai, para Para o os irmão, brinquedos. para os Dá boa noite brinquedos, pro ursinho, para para o o bonequinho, cachorro, né? É, antes de ir para a cama. Isso também é muito bacana. Da mesma forma que a gente vai dar bom dia para o dia, bom dia para tudo. A gente pode dar boa noite para a noite, a gente pode dar bom dia para o dia. Isso é muito bacana, isso dá muito certo também. É a criança entendendo, dentro do dia dela, as funções, né? O começo, o meio e o fim do dia. E o mais importante dentro de tudo isso, dessa coisa do ritual, é entender que na hora de dormir, a criança precisa estar se sentindo segura com o seu cuidador de referência. Então, gente, se você estiver num momento que não foi bacana no dia, estiver muito tenso, talvez não, e ele não, se o bebê não está conseguindo dormir, está ficando mais tempo, é preferível que você espere um pouco, troque de lugar com alguma outra pessoa, mas se não puder, espere um pouco, sai, respira, toma um copo d'água, dá aquele tempo para você e depois você volta com uma energia melhor, para estar ali 100%, porque a nossa ansiedade eles captam também. Então, esse momento de despedida da vigília e entrega do sono, o ritual ajuda muito. Mas se a gente não tiver bem, a gente não vai conseguir ajudá-los neste momento de entrega. Né? Uhum. Então, acho que esse autoconhecimento é de extrema importância também. Muito bacana, Camila. A gente está chegando já no nosso finalzinho. Eu acho que é importante a gente frisar, né, que
Ritual e rotina, gente, é fundamental ter um terceiro R, que é o ritmo e a repetição. A gente precisa repetir, repetir, repetir. Para quê? Sim. Para que a criança realmente interiorize aquilo, para que aquilo se torne realmente um hábito dentro da família de vocês. E não existe, tem que fazer isso, X, Y, Z, que seu filho vai dormir. Cada família vai encontrar o seu ritual, a sua rotina, que melhor se enquadre dentro do perfil de cada família. Cada família aí tem a sua trilha mesmo. E o importante de estabelecer uma rotina, um ritmo, respeitando o ritmo e ter um ritual, é justamente dar previsibilidade para a criança se sentir mais segura, mais conectada, e então ela conseguir adormecer sozinha de uma forma muito mais tranquila, né? E os pais Sim, poderem, aí a é gente isso olha o mesmo. outro lado, né? E os pais também poderem dormir de uma forma muito mais tranquila, porque criança que dorme bem, pai dorme bem, todo mundo está feliz, e no dia seguinte a gente está É muito isso mais mesmo. energizado. É isso mesmo. E não tem segredo, também não tem mágica. É praticar. A rotina é prática. É a repetição, e entender, depois de um tempo de repetição, de que a criança passou por uma outra fase de amadurecimento, talvez aquela formação da rotina não esteja mais se adequando. É ter essa sensibilidade de fazer esses pequenos ajustes, né? Para a Uhum. gente poder adequar para as demandas do bebê. Ter esse respeito mútuo, né? Da criança com a criança. É A muito Lana importante. comentou aqui, ó, não sou mãe, sou babá aqui nos Estados Unidos. Amei aprender com vocês, Deus abençoe. Muitos beijos. Obrigada, Lana, pela Ah, que legal. participação. Mas, assim, independente, eu acho que o que a gente falou aqui de rotina, de ritual, de ritmo, independente de ser mãe, você sendo babá, ou qualquer cuidador, gente, quando a gente fala aqui, não é só a mãe, é o cuidador, é quem está do lado Sim, da criança, quem está ali sim. conectado com a criança, quem vai botar. Isso vai fazer a diferença. Você sendo babá, você sendo tia, tia madrinho, avô, avó, isso faz toda a diferença no ritmo da criança. Tá? Camila, Sim, ainda muito mais a babá é obrigada. quem fica o dia inteiro, né, com a criança. É o cuidador que fica durante o dia, porque é durante o dia que ela vai conseguir armazenar e preencher os seus tanquezinhos para poder ter uma noite tranquila, né? Então o papel da babá é de extrema importância também, né? Sim, né? Quem está mais ali, ó, É, juntinho. é Né? isso. Muito obrigada, Camila, por mais esse papo aqui da Camomilas do Sono. A gente se vê, então, na próxima quarta-feira, às 9h07, aqui na 5D Kids. Muito papo sobre sono, muitas dicas importantes para o seu dia a dia e muitos vídeos e dicas aí ao longo da semana. A Camila aí está dando várias dicas também em vídeos para gente. Não percam, tá? E, que nem a Camila falou, a gente também está com as linguagens do amor, que é uma coisa muito importante da gente entender um pouquinho como é, né, a linguagem dos nossos filhos, tá? Não É isso. percam, Obrigada, acompanhe a Aline. gente e gratidão, Camila. Um beijo a Até quarta. todos e bons Beijo. sonhos. Até quarta. Tchau, tchau. Beijo, até quarta.